Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos falar sobre um problema que afeta muita gente, mas que nem sempre é percebido. O bruxismo. Sabe aquele hábito de ranger ou apertar os dentes principalmente durante o sono? Pois é, isso é bruxismo. E você sabia que as causas podem ser muito mais complexas do que a gente imagina? Fique comigo até o final, porque vamos desvendar os mistérios por trás desse hábito e entender o que pode estar causando o seu. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O bruxismo não é só um mau hábito. Ele é classificado como um distúrbio de movimento. E pode acontecer tanto de dia, que é o bruxismo em vigília, quanto à noite, o bruxismo do sono. O noturno é o mais comum, e muitas vezes a pessoa só descobre por causa das consequências como dor de cabeça, ao acordar dor na mandíbula, ou até mesmo pelo parceiro ou parceira que ouve o barulho dos dentes rangendo. Então, a grande pergunta é, por que isso acontece? A resposta não é única. O bruxismo é multifatorial, ou seja, várias causas podem estar envolvidas. E a principal delas, sem dúvida, é o fator psicológico. O estresse e a ansiedade são os grandes vilões aqui. Pense no seu dia a dia, pressão no trabalho, preocupações com a família, a correria constante. Toda essa tensão acumulada precisa sair por algum lugar. E para muitas pessoas, essa descarga acontece nos músculos da mastigação. Durante o sono, nosso cérebro continua processando essas emoções e o corpo reage, apertando e rangendo os dentes. É como se a sua mandíbula estivesse tentando mastigar os problemas. Pessoas com perfis mais ansiosos, competitivos ou até mesmo com raiva reprimida têm uma tendência maior a desenvolver o bruxismo. Mas não é só o estresse. Fatores físicos também desempenham um papel super importante. Um deles é o que chamamos de má oclusão, que é quando os dentes de cima e os de baixo não se encaixam perfeitamente. Imagine que, ao fechar a boca, alguns dentes tocam antes dos outros. O cérebro pode interpretar isso como algo errado e tentar corrigir, gerando movimentos involuntários de ranger para desgastar aquele ponto de contato prematuro e encontrar uma posição mais confortável. Problemas na articulação temporomandibular, a famosa ATM, também podem estar ligados ao bruxismo, criando um ciclo vicioso. O problema na articulação causa o bruxismo, e o bruxismo piora a dor na articulação. Outro ponto que muitos não associam são os distúrbios do sono. O bruxismo do sono está frequentemente ligado a outros problemas, como a apneia obstrutiva do sono. A apneia é quando a respiração para e volta várias vezes durante a noite. Esses episódios causam microdespertares no cérebro para que o corpo volte a respirar. E adivinha o que acontece durante esses despertares? Muitas vezes, um episódio de bruxismo, o ranger dos dentes, pode ser uma resposta do corpo para reabrir as vias aéreas e facilitar a passagem do ar. Então, se você ronca muito e se sente cansado durante o dia, mesmo depois de uma noite inteira de sono, vale a pena investigar se a apneia não está por trás do seu bruxismo. Vamos falar também do nosso estilo de vida. Certos hábitos podem aumentar, e muito, a probabilidade de você ter bruxismo. O consumo de substâncias estimulantes, como a cafeína presente no café, chás e refrigerantes, e a nicotina do cigarro, pode deixar o sistema nervoso mais ligado, o que aumenta a atividade muscular, inclusive a da mandíbula. O álcool também entra nessa lista. Embora ele possa dar uma sensação de relaxamento inicial, o álcool pode perturbar os ciclos do sono, tornando-o mais superficial e aumentando as chances de ranger os dentes durante a noite. E os medicamentos? Sim, alguns deles também podem ter o bruxismo como efeito colateral. Antidepressivos, especialmente os da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são conhecidos por poderem causar ou piorar o bruxismo em alguns pacientes. Se você começou a tomar uma nova medicação e percebeu o surgimento desse sintoma, é fundamental conversar com o seu médico. Não pare de tomar o remédio por conta própria, mas informe o profissional para que ele possa avaliar a situação e, se necessário, ajustar a dose
ou trocar o medicamento. Existe também um componente genético. Estudos mostram que o bruxismo pode sim ser mais comum em pessoas da mesma família. Se seus pais ou irmãos têm ou tiveram bruxismo, suas chances de desenvolver o problema são maiores. Isso sugere que pode haver uma predisposição hereditária, seja na forma como nosso sistema nervoso responde ao estresse ou na própria anatomia da mandíbula. Por fim, não podemos esquecer de outros fatores, como certas condições neurológicas, como a doença de Parkinson ou de Huntington, que podem ter o bruxismo como um dos seus sintomas. Além disso, a dor em outras partes do corpo, como uma dor de ouvido ou dor de dente, pode levar a um apertamento reflexo, como uma resposta do corpo à dor. Ufa! São muitas causas possíveis, não é? O mais importante é entender que o diagnóstico preciso é fundamental para um tratamento eficaz. Não adianta só usar uma placa de bruxismo se a causa principal, como a ansiedade, não for tratada. A placa protege os dentes do desgaste, o que é ótimo, mas ela não trata a raiz do problema. O ideal é uma abordagem multidisciplinar. O dentista vai cuidar da saúde da sua boca, proteger seus dentes e avaliar sua mordida. O médico pode investigar distúrbios do sono ou outras condições de saúde. E um psicólogo ou terapeuta pode te ajudar a desenvolver estratégias para lidar com o estresse e a ansiedade, que, como vimos, são os maiores gatilhos. Atividades como meditação, yoga, exercícios físicos e uma boa higiene do sono também fazem uma diferença enorme. Se você se identificou com algum desses pontos, se acorda com dor, sente seus dentes sensíveis, ou se alguém já te disse que você range os dentes à noite, não ignore esses sinais. Procure um dentista. Ele é o profissional mais indicado para fazer o diagnóstico inicial e te orientar sobre os próximos passos. Cuidar do bruxismo é cuidar da sua saúde como um todo. Espero que este vídeo tenha esclarecido as possíveis causas do bruxismo. Se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vive estressada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.